o Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Vimos a sua glória, cheio de graça e cheio de verdade. Não é isso que está lá em João 1? Não é isso, Giovanni? Isso. Deus fez a criação, fez a criatura, fez todos os homens e todas as mulheres para louvar e adorar o seu santo nome. Mas o homem deixou de lado a verdade. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E se a verdade é uma pessoa, a mentira também o é. Quem que é a mentira? É o diabo, o mentiroso, o pai da mentira. A única coisa que é atribuída a ele é a mentira. Mas o Senhor Jesus Cristo é a verdade. E ele disse o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. E ele veio, depois que o homem pecou, separou-se de Deus. Jesus Cristo tinha um plano. E o Senhor Jesus veio e executou esse plano, o plano da nossa salvação. E por isso nós estamos salvos. Por isso nós estamos aqui hoje. E você hoje é convidado a adorá-lo em espírito e em verdade. Eu tenho uma garrafinha d'água aqui, né? E de vez em quando eu tomo essa água, mas eu torno a ter sede. E aquela mulher que encontrava com o Senhor Jesus, também queria pegar água. E o Senhor Jesus disse: ah, se você soubesse quem me pede água, você lhe pediria e ele daria água da vida, porque qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. Por isso que nós bebemos da água da vida. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Você vai cantar firme e forte, você vai adorar o Senhor. Essa semana eu estava conversando com o meu irmão, ele esteve aqui na igreja, ele é professor universitário lá em Brasília. Eu estava conversando com ele e ele disse o seguinte: olha, estava estudando e a travessia do Mar Vermelho, aquele é alegórico. E eu lembrei de Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Aquele grande mestre do Sanedrim, não é isso, pastor Paulo? E ele disse: como é que eu posso voltar a nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Irmão, você tem misericórdia. O filho da Rosilene sabe que isso não existe hoje. Escuta, eu disse para ele: tu és mestre do Distrito Federal, não sabes dessas coisas? A palavra de Deus é a verdade. O mar é literal. Jonas foi comido por um peixe. E se a Bíblia dissesse que Jonas comeu peixe, também era verdade, que a Bíblia é verdade. Então a Bíblia é 100% verdade. E a Bíblia tem que ser lida. Quinta-feira eu tive mais uma oportunidade, não é isso, Tânia? Juninho está ali, pude participar, o pastor Paulo ministrava. Lucas 17, é isso, pastor? Isso mesmo, né? Sobre a gratidão daqueles que foram curados. Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Certamente você está aqui porque Ele te concedeu que você levantasse hoje novamente. Encontrei uma vez, eu estava seguindo aqui na Bazéia de Pampulha, e encontrei um grande ex-governador. E ele estava pedindo na sala VIP uma água, um cafezinho, e ele falou: a gente passa a vida toda usando açúcar e depois o quê? E eu disse, ele disse para mim, né? Eu disse: pior do que não poder comer açúcar é não poder entrar no céu. Porque quem não entrar no céu vai entrar no inferno. Como é que você fala isso? Eu fui perguntado, eu fui convidado e eu respondi. Essa pessoa já partiu para a eternidade. A graça salvadora tem nos encontrado, tem nos achado. É por isso que o Maurício está aqui hoje. Eu estava com saudade dele. Ele acha que ele é bonito. Eu contei para vocês o nosso segredo, né? Os dois Maurício, só nós que temos dois. Diz que quem tem um não tem um, né? Quem tem dois tem um, né? Porque tem dia que um não está, o outro não está. Deus abençoe vocês dois, meus filhos. Lourdinha, a igreja, irmãos, eu lembro da carinha de cada um de vocês, todos vocês. E quando eu estou orando, eu oro por todos vocês, porque eu amo essa igreja de Jesus Cristo. Amém? E porque eu amo essa igreja, agora eu quero convidar essa igreja de Jesus Cristo a cantar. Agora lembre-se do que está registrado em Amós 4:12. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A gente prepara para tudo, né? Eu passei, outro dia estava escrito num carro funerário assim: você não sabe onde, pelo menos, não sabe quando, pelo menos onde. Pensei, meu Deus. A Bíblia diz que há dois caminhos:
Um leva para o céu e outro para o inferno. Você precisa saber para qual caminho você está se direcionando, meu irmão. Amém? Vamos ficar firmes com Jesus. Amadureça na graça que há em Cristo Jesus. E o Senhor vai te abençoar. E por causa disso nós vamos cantar, adorando o Rei da Glória. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
a nossa fé. Você só pode crer no amanhã, não é porque você tem uma alta conta bancária, não é porque você seja isso ou aquilo, não é porque você seja qualquer outra coisa. Só tem uma senha que te permite crer no amanhã. É você ter sua vida atada ao feixe daqueles que estão guardados para a hora que a trombeta tocar, você ouvir. Hoje você vai cantar o meu nome, o seu, quando se fizer chamada. Eu estava preparando a pessoa para o embarque lá na faixa, e chegou uma mulher muito desesperada com 2 crianças. E ela desesperada e olhada, atordoada, e o que está acontecendo? Ela chegou, moço, ela estava um pouco atrasada, pois nós sabemos que é 1 hora para voo internacional, 2 horas para internacional, 1 para voo internacional, para voo doméstico. E aquela mulher desesperada, e o que está acontecendo? Ela chegou, moço, então ela olhava, o que está acontecendo? Falou, moço, eu estou atrasado, mas eu estou com um problema aqui, que eu estou com um pedido protegido, estou indo embora. E eu falei, calma, e aquela senhora veio, cuidando, e ela nervosa, quando eu olhava, desesperada, a gente olhava, e tem esse mecanismo, eu descobri a autenticidade do documento, e realmente aquela mulher estava com pedido protetivo. E ela desesperada, eu falei para ela, calma, e ela trêmula, eu desci uma água e tal, eu vou examinar, e tudo certo. Aí ela estava tensa, ela foi piorando, eu disse, calma, a senhora vai embarcar. Eu garanti a ela que ela ia embarcar. E ela se acalmou, e foi se melhorando, ficando menos tensa. E aí nós fomos avaliando a situação realmente, e aquela mulher ficou tranquila. E ela falou, eu vou, vai, fique tranquilo. Se a senhora não for agora, a senhora vai no próximo, não tem problema, só será acomodada. Ok. E aquela mulher ficou calma. Sabe o que acontece? Ela, ainda que perdesse aquele voo, ela ia viajar. Eu e você, se a trombeta tocar, nós só temos uma oportunidade. Amém? Nós estamos aqui porque isso é sério, irmãos. Se viu o Senhor é coisa séria, não brinque com isso. Leve a sério. Eu estou falando para mim primeiro, coisas que eu tenho visto. Eu tenho um grande amigo, e ele trabalhou 17 anos aqui no IMF Belo Horizonte, no Gabecão, e nós estávamos conversando segunda-feira. O Tiago diz que a nossa vida é uma fumaça. Morreu. Nós precisamos estarmos prontos, porque nós não teremos uma segunda oportunidade. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Vamos servir o Senhor em espírito e em verdade. Que saudade eu estava de vocês no domingo passado, quando eu não pude estar aqui. Muita saudade. Vocês são especiais para mim, imagina, para Deus. O seu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor. Valorize isso. Que bom ver vocês aqui, para que você possa estar em paz, porque o crente que está em paz, ele enfrenta o futuro e entra na eternidade, e esse mundo vai entrar em grande sofrimento. Um dia essa igreja vai ser procurada, mas nós não estaremos mais aqui. Levemos a sério o sacrifício do Senhor. Os reis da terra terão se curvar ao Senhor.
sua vida? Amém. Se amém está assim meio amém. Amém? Amém. Coisa boa. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que tantas quantas forem as promessas do Senhor, nelas temos o sim, Maurício, e o amém. Por isso você fala amém, fala com firmeza. Você entendeu? Quer pedir a ouvir lá no inverno, onde ele estiver, aqui, lá, onde ele estiver. Ele vai na igreja também. Vai, só não vai para o céu. Ele ouvir que nessa igreja se adora o nome do Senhor, Deus da Bíblia. Sabia que lá em Reis, a mulher falou para o homem assim: marido, esse homem que passa pela minha janela, pela nossa janela, é um santo homem de Deus. O homem de Deus tem um monte por aí. Ah, homem de Deus, não sei o quê. Mas santo homem de Deus, separado homem de Deus. Temos que ser nós fazemos a diferença. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E não se pode esconder a luz debaixo da mesa, não é isso, Maurício? Lá fora, quem é o sério? Crente em Jesus Cristo. Irmãos, estava na hora do café, e aí as pessoas estavam conversando e perguntaram assim: o que você come de manhã? Negócio aí, negócio que a pessoa come, vai pra internet. Ah, eu como batata, como ovo, eu como isso, eu como aquilo, não como aquilo. Claro. Aí alguém perguntou para mim assim: e você, Celinho, chama Celinho, o que você come? Eu falei: a palavra de Deus. Eu falei: você só pode ser crente. É claro, você já viu o vídeo de falar isso? Sou crente em Jesus Cristo, porque Ele salvou a minha alma, Ele me deu vida, e eu estou salvo nele. A Bíblia, Lucas 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. É toda, irmão, a Bíblia é toda, porque eu como e amanhã eu estou com fome de novo. E come amanhã. A Bíblia Sagrada é um alimento constante. Você vai comendo e tem que ficar com fome de novo, mas ela te sustenta até a morte. Não tem problema partir. Você está salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer:
Em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta, onde ele mais fala da reconciliação com o homem, do homem com Deus. A Bíblia diz que Jesus evangelizou a paz. E teve uma hora que o apóstolo Paulo parou e pensou e raciocinou. E você vai ver lá, hino de adoração. Ele escreveu: ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria e de conhecimento. Quem é o primeiro? Para que depois ele fosse restituído. Ó profundidade da riqueza. E ele compôs aquela adoração. E ele disse: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós não estamos cantando para ninguém se não for para ele. Se eu não viesse aqui hoje, se eu nunca mais voltasse aqui, a igreja estava adorando melhor do que comigo aqui. Nenhum de nós aqui somos mais importantes que qualquer outra coisa. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Por isso você vai cantar a Ele a glória.
Deus tem nos dado a oportunidade de servi-lo em espírito e verdade, não é mesmo? O Salmo 100 está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei, pois, que foi Ele e não nós que nos fez povos seus e ovelha do seu pastoreio. Adorar o Senhor é muito bom, não é? Amém? E servir o Senhor com alegria é bom? É bom, graças a Deus. Esse é um momento especial, o momento do dízimo e da oferta. É servir ao Senhor com alegria também. Às vezes, isso está muito complicado hoje em dia, falar em dinheiro nas igrejas. Sabe por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia Sagrada. E se leem, não querem entender. E se não querem entender, porque não querem obedecer. E o que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo permanece fiel, ainda que nos tornemos infiéis. O que é ser fiel? É cumprir aquilo que se obriga. O salmista falou: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E às vezes nós queremos o Senhor as bênçãos do Senhor, mas não o Senhor das bênçãos. Às vezes nós não entendemos a cegueira que o diabo tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, para afastar o nosso entendimento de que tudo é dele, veio dele. O salmista falou: escuta, se eu tivesse fome eu te pediria. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E isso é para a igreja de Jesus Cristo. Tanto é que o salmista fala também que tem o ímpeto de recitar os meus preceitos. Por isso, irmãos, nós vamos ter atenção na Bíblia Sagrada e compreender que o Senhor vela pela sua palavra. Jeremias 1,12. Se Ele promete ser fiel, nós vamos entender que não se trata de barganha com Deus e nem de nenhuma forma de trabalhar ali para ver se consegue alguma coisa a partir de... Não, isso não acontece. A Bíblia, ela é clara. Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Lembra daquele homem que chegou para Jesus e falou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele falou: olha, obedeça os mandamentos. De pronto ele respondeu: tudo isso tenho guardado, obedecido desde a minha mocidade. Ele não era tão jovem, né? Você vê o título. Foi mesmo? Você quer mesmo me seguir? Você quer mesmo herdar a vida eterna? Quero. Então você vai fazer uma coisinha só. Só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, distribua aos pobres e me siga, você vai ter o tesouro do céu. A Bíblia diz que ele retirou-se muito triste, porque era possuidor de muitas coisas. Será que Jesus queria que aquele cara vendesse tudo? Será que Deus quer que eu venda o meu galpão? Será que Deus quer que eu venda o meu carro? Será que Deus quer que eu faça a campanha do não sei? Não entra nisso. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia Sagrada nos ensina que aonde estiver o nosso tesouro está o nosso coração. O nosso coração está onde? Pode ter certeza de uma coisa: as oportunidades que Deus nos dá de entendermos o que Ele quer de nós, elas estão muito claras. E no último dia, muitas pessoas vão pensar assim: meu Deus, quão tolo eu fui. Quer ver um exemplo? Aquele homem que foi curado.
aqueles 10 leprosos, é isso que o pastor está vendo? 9 morreram curadas, mas não morreram salvas. É interessante, né? Mas o que isso tem a ver? É porque às vezes nós passamos uma vida toda na igreja e não entendemos uma coisa. A nossa obrigação é de expandir o reino. Como é que se expande o reino? A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Sabe uma igreja tradicional, uma igreja séria? A igreja batista é uma igreja séria. Toda igreja batista. As outras não são? Não estou falando isso. Eu tenho que falar da igreja batista. Eu sou da igreja batista. Assembleia, todos eles são. Só tem uma coisa: a metodologia de ensinamento das coisas que dizem respeito à contribuição. É que às vezes elas são exageradas. Elas são um pouco mescladas com algumas coisas. Não é nada disso. Sabe uma coisa? Nós estamos vivos porque Ele nos mantém vivos. E um dia nós vamos deixar essa vida e vamos partir para a eternidade. E o que vai acontecer? O que eu faço? Todo mundo conhece a história de Jó. Jó serviu ao Senhor e de repente deu tudo errado, explodiu, começou a morrer a família toda e o cara ficou todo desgraçado. A Bíblia diz que ele era muito rico. Só que a Bíblia diz que Jó teve o dobro de tudo que ele tinha. Por quê? Jó foi fiel ao Senhor, temeu a Ele. Que coisa interessante. Jó não tinha Novo Testamento, Jó não tinha Bíblia. Estudiosos falam que foi o primeiro livro a ser escrito mais antigo da Bíblia. Onde é que Jó aprendeu a ser sincero? Todos nós sabemos. Dentro do coração do homem testifica o que ele precisa fazer para ser fiel a Deus. Em todas as coisas. Isso é importante, irmãos. Então você é convidado a refletir, a raciocinar sobre isso. Escuta, será que isso mesmo? Faça um propósito com Deus. Olha para Ele e fala: Senhor, eu tenho essa dificuldade, de fazer isso. O Senhor sabe, porque a Bíblia diz que Ele penetra as profundezas do coração do homem. Daniel 2:21-22 fala que Ele conhece o profundo e escondido, sabe o que está em trevas e com Ele mora a luz. Agora tem uma coisa: se nós não fizermos nada, se alguém não fizer nada, a igreja não para, crede em Jesus Cristo, mas só tem uma coisa: lembra-te, homem, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Então, que nós pensemos nisso também. Temos acompanhado as dificuldades dessa igreja. E às vezes é muito difícil. O pastor Paulo Marcos, pastor Paulo César, pastor Zé Paulo, às vezes é muito difícil para eles falarem sobre isso. Sabe por quê? Por causa do tema desgastado, por causa de tanta porcaria, tanta safadeza, tanta boa vergonha. Mas a igreja de Jesus Cristo séria não olha para essas coisas. Ela entende a necessidade, entende a obrigatoriedade de servir ao seu peregrino. O salmista disse: fui moço e agora sou velho, porém nunca me desamparado de você, sua descendência me dirá pão. Às vezes a pessoa tem tudo, mas não tem nada. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus nos permite todas as coisas. Mas quando nós temos a nossa vida, o nosso coração aqui nessa terra, nos bens que nós temos, bom, nós vamos passar pelo crivo daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, daquele que um dia nós teremos que prestar contas a Ele. O que nós fizemos aqui? Meu pai, falecido há 14 anos, e minha mãe vai completar 1 ano. Não esqueço um dia que ela chegou, pastor Paulo foi levar a ceia, e lá em casa, a minha mãe falou: pastor Paulo, ele está, escuta, a oferta, o dízimo. Ele falou: não, querida, não, sério mesmo. Pastor Paulo não sabia daquilo, nem trouxe Deus. Até hoje, Deus tem me sustentado. Eu moro sozinho há tanto tempo, cuido das minhas coisas. E eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe, que foi 76 anos crente em Jesus Cristo, que Ele é fiel e que eu podia descansar nele. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis que quero serás feito. Peça a Ele fé. Está com dificuldade para isso? Peça a Ele para te ajudar. Eu tenho dito aqui, eu ajudo uma igreja. Lá é o galpão. Eu não recebo nem um tostão. Pelo contrário, eu ajudo lá. E muito. Eu
havia até tomado a decisão de ajudar um pouco mais, mas ela falar com o pastor Paulo e você, não dá, você precisa de você aqui. E eu entendi que eu já montei uma escolinha lá, e lá eu ensinei gratuitamente. Deus me abençoou. Eu falei, Igreja Batista do Bairro do Céu precisa mais. E aqui sou eu para fazer. Então, meu irmão, você possa entender isso, compreender essa necessidade. Não é constrangimento algum, é apenas falar o que precisa ser dito. É bom sempre lembrarmos daquilo que nós já sabemos. Então você tem a oportunidade de fazer. Sabia que a única vez que Deus te permite provar Ele é nessa hora? Provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu, não ganhar uma bênção tal. Tem muita gente rica que não está nem aí para a igreja, nem aqui vem, alguns sim. Tudo bem. Só tem uma coisa, Salmo 89, versículo 48. Que homem há que viva e nunca veja a morte, o que livra os seus pés de passar pela cova. Jó morreu, velho, farto de dias, e contudo em dobro. Esse é o Deus que você adorou que agora há pouco? É? Sim ou não? Amém? Amém mesmo? Deus abençoe cada um de você. Você possa entregar sua oferta. Deus abençoe. Vamos cantar mais uma vez e passar a palavra para o pastor. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida.
Amém, meus queridos irmãos, bem-vindos. Vamos estar juntos novamente. Podemos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Hoje já com uma condição um pouco melhor do que semana passada, agora ainda vou permanecer um pouco, mas já em condições muito melhores, né? Durante a semana vou passando um pequeno susto também, a pressão resolveu dar uma descontrolada, tive que ir para o hospital, mas nada assim preocupante, já controlou novamente, foi só uma situação que surge, né? Então por isso nós podemos estar juntos novamente e agora com essa recuperação. Os que tiveram o privilégio de pegar essa gripe de 2025 já tem conhecido, né? Os que não tiveram o privilégio, espero que não tenham, tá bom? Meus queridos, nós estamos... Hoje eu quero fazer uma conclusão desse segundo ciclo de mensagens que nós pregamos sobre a volta de Jesus. Como disse para os irmãos, a gente vai dividir em alguns ciclos e depois de algumas semanas falando sobre esse tema, a gente alterna com outros temas. Depois a gente retorna com um novo ciclo. Temos alguma coisa ainda para bastante tempo, mas então a gente vai, vou fazer esse fechamento hoje desse segundo ciclo. Segunda quinzena de outubro, possivelmente a gente retorna com a continuidade agora já dentro dessa questão da volta de Jesus, abordando algumas outras coisas também. Eu quero hoje ler com você em 3 livros diferentes na Bíblia. Quero ler com você em Mateus capítulo 25, quero ler em Apocalipse capítulo 20 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mateus capítulo 25, o primeiro texto que nós iremos ler. Se possível, você coloca um marcador aí nesses textos antes de passarmos para o outro, para que você possa revisar isso também em outro momento, a respeito do que nós estamos compartilhando com os irmãos. Versículo 31 em diante, Mateus capítulo 25. Esses textos que eu estou lendo com os irmãos, nós já os lemos em outros momentos dessas meditações. Então, não são textos novos, mas teremos uma pequena revisão de algumas coisas que nós aprendemos e acrescentando algumas outras coisas mais. Hoje nós vamos concluir com o tema A Volta de Jesus. Esperança ou terror? O que é para você, o que significa para você a volta de Jesus? Vamos ao final entender isso de forma bem clara. Mateus 25, 31, começa assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá o rei, então dirá também:
aos que estiverem à sua direita. Apartai-os de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me vistastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 20. A partir do versículo 11 até o 15. João diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E João continuou dizendo: vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Senhor, diante do desafio da Tua palavra nesta noite, queremos pedir ao Senhor que a unção do Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos dando, Deus, a capacidade de compreendermos a Tua palavra. Que haja, Deus, esta revelação plena do Senhor, que as nossas mentes, nossos entendimentos, nossos desejos, nossas afeições, nossas vontades estejam curvadas diante do grande poder do Senhor e da revelação da palavra escrita do Senhor, que o Senhor deixou revelado para nós, para que, livres, ó Deus, de qualquer atitude terrena, mundana ou carnal, nós possamos receber do Senhor a Tua palavra, e que essa palavra gere realmente transformação na nossa mente, que essa palavra, uma vez implantada em nossa mente, alcance o nosso coração para gerar transformação em nós, e assim estarmos prontos, estarmos preparados para o grande dia da volta do Senhor. Obrigado, Deus, por esse encontro desta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós tratamos essa semana sobre esse tema da volta de Cristo, algumas questões são importantes nós relembrarmos. É bom ficar bem clara para cada um de nós, algumas outras adicionarmos para a nossa compreensão e prática da nossa vida com Cristo.
Uma delas é que nós entendemos que a volta de Jesus é uma verdade, ela irá acontecer porque Ele disse que irá acontecer, e tudo aquilo que o Senhor disse sobre si e sobre a sua igreja, elas se cumpriram e estão se cumprindo ainda no transcorrer dos tempos. Então, por isso nós temos a certeza, e é baseado nessa certeza da palavra do Senhor, que não deixa de ser cumprida. Uma dessas instruções, nós lembramos que Deus não é como o homem para mentir, nem como o filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele há de fazer. Então, meus queridos, nós aprendemos que a volta de Cristo, ela precisa ser compreendida como um evento que será visível, glorioso para todas as pessoas. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24. Veja Mateus 24, versículo 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Quem disse isso foi o próprio Jesus, aquele que não mente nas suas palavras e que se cumpre. Então Ele disse: haverá um sinal no céu, e o Filho do Homem virá, e todos verão o Filho do Homem. Ele disse que de todas as tribos, as pessoas irão ver, visualizar essa vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Então o texto nos lembra que a vinda de Jesus não é um evento secreto que somente os salvos irão ver. Os salvos irão participar dele porque serão levados pelo Senhor. Os incrédulos, os perdidos, o verão, mas não serão levados com o Senhor. O sofrimento, a dor será muito mais intensa, porque verão e não participarão. Então, é um evento que será público, universal. Aprendemos também que existem alguns propósitos na volta de Cristo. Um dos propósitos nós vimos em Mateus 25, nós vemos agora. Daqui a pouco eu te cito algumas coisas sobre isso, que na vida de Jesus haverá então um julgamento, onde Ele separará, ali Ele usa o termo bodes, ovelhas ou salvos e perdidos. Ele irá separar os vivos e os mortos, para que eles possam ser recompensados, os justos recompensados para estar com o Senhor na glória celestial, os injustos punidos com a condenação eterna, conforme vimos no texto do Mateus 24, versículo 51. Também nós aprendemos que a vinda de Jesus tem o propósito de reunir, colocar juntos todos os eleitos de Deus. Veja Mateus 24, 31. E Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então vejam, a vinda de Jesus, ela tem também esse caráter de ajuntar aqueles que são do Senhor, levá-los para estar com o Senhor, reuni-los de todos os lugares desse mundo, para estar para sempre com o Senhor. Mas também, meus queridos, o Senhor estará estabelecendo o seu reino na volta dele. Na sua vinda, Ele irá destruir o mal através da derrota do anticristo. Vimos sobre isso também. Vimos também que a volta de Jesus, ela virá trazendo junto com ela a ressurreição dos mortos, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52 também, conforme nós já vimos. E a Bíblia também mostra alguns sinais da volta de Jesus. Então vejamos alguns desses sinais. Mateus 24, 6, Jesus mesmo falou sobre isso, que isso ocorreria.
Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. Tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Preste atenção. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Hoje que nós olhamos a imprensa e tudo que nós vemos está relacionado a guerras. Em uma pesquisa recente, desse mês agora, nos diz que nós temos hoje no mundo acontecendo simultaneamente pelo menos 120 guerras. Nós veremos guerras maiores, como Rússia, Ucrânia, essas guerras que têm uma conotação maior de mídia, mas existem guerras de tribos, de povos, diversos lugares. Então, segundo esses dados, são pelo menos 120 guerras simultâneas que estão acontecendo. O texto diz também em Mateus 24, no versículo 7, que diz que levantaria nação contra nação, reino contra reino, falando aí sobre essas guerras, e haveria fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vemos hoje esse proliferar de doenças as mais diversas que surgem. Basta se controlar um problema, outros problemas surgem que preocupa a todos os cientistas. Quando nós olhamos também, meus queridos, esse quadro que o texto diz sobre fome, nós vemos, hoje vivemos um tempo de um paradoxo muito grande. Por que isso? Porque a fome, ela é uma realidade mundial. Temos isso em todos os lugares, mas um dado publicado agora em setembro, nesse mês de setembro, agora início de setembro, pela Unicef, aponta uma outra preocupação que é o oposto da fome, que diz que pela primeira vez há mais crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos obesas, mais pessoas obesas do que desnutridos no mundo. Segundo esse dado da Unicef, hoje existem, portanto, mais crianças e adolescentes obesas do que crianças e adolescentes desnutridos ou passando fome. Ou seja, há um paradoxo muito grande entre a fome e a obesidade, devido ao descontrole com o capitalismo envolvendo tantas coisas aí, o proliferar de redes de fast food. Cada dia que passa as pessoas se alimentam pior, e a pressa, a correria faz com que as pessoas se alimentem sem que se preocupem com a qualidade daquilo que estão ingerindo, e isso tem gerado então essa alteração global, o que diz respeito a crianças e adolescentes com obesidade e que irão crescendo dessa forma, e daqui a pouco são jovens adultos vivendo dessa mesma forma também. Também, meus queridos, quando nós olhamos aqui também no texto falando sobre que haveria pestes e terremotos, só para a gente situar que aquilo que Jesus está dizendo é verdadeiro, infalível e se cumpre. Segundo os dados da estudos de sismologia mundial, a Terra registra anualmente cerca de 500 mil terremotos. Sabia disso? Nem eu sabia. Fiquei sabendo através das pesquisas estudando o assunto, o tema com os irmãos. O texto de esses dados desse instituto dizem que são 500 mil terremotos. Aqui estão incluídos aqueles terremotos de menor intensidade, que se chama magnitude, e também aqueles com maior magnitude. Esses abaixo de 4, normalmente eles nem consideram muito em termos de desastres, mas não deixa de ser um abalo através dos terremotos que estão acontecendo, e nos ajuda a entender o que Jesus está nos dizendo também. Esse ano de 2025 tivemos já vários terremotos. Para você ter uma ideia, em 2024 foram 14.175 terremotos acima da magnitude 4. Nós estamos aqui, a gente não vê muitas coisas disso acontecer. Agora, 2025
já foram pelo menos 11.886 terremotos acima da magnitude 4, que já traz sempre uma série de destruições. Então esses números eles desconsideram de menor intensidade. O de maior intensidade aconteceu em Mianmar, em 28 de março, com quase 6.000 mortes. Esse ano já foram quase 9.000 mortes por terremoto. Então vejam, meus queridos, nós olhamos para esses dados, e esses dados nos confirmam que Jesus disse que quando estivesse próximo do fim, essas coisas estariam acontecendo. Ele diz no versículo 8 que essas coisas são o princípio das dores. Elas estão aí evidentes. O texto da Bíblia vai nos dizer também que nesse momento haveria também apostasia e perseguição. Nas primeiras meditações nós mostramos aqui o mapa da perseguição mundial. O quanto os cristãos são perseguidos no mundo por todos os lugares. Vimos também que esse evangelho sendo pregado a todas as nações, o aumento da iniquidade e muitas outras coisas nós vimos a respeito disso. Mas uma coisa que nós precisamos ter muito claro para nós, Mateus 24:36 fala sobre isso, que nós não sabemos, porque porém naquele dia e hora ninguém sabe. Ele diz aqui, Jesus diz assim, nem os próprios anjos do céu, nem o próprio Filho, mas quem sabe esse dia e hora, quem? Unicamente o Pai. Só o Pai sabe esse dia. Então, se só Ele sabe esse dia, nós temos que estar preparados todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então meus irmãos, essa informação que nós trazemos para os irmãos é para nos alertar que essa segunda vinda de Cristo ela é uma realidade, mas ela é uma realidade que ela pode trazer a esperança para uns, a esperança de uma vida na eternidade com os remidos do Senhor, na presença gloriosa do Pai. Nós mostramos isso em uma das nossas meditações também. Mas ela pode ser também um evento temível, marcado por juízo e por condenação, dependendo de onde você está vivendo ou como você está vivendo. Então na Bíblia nós encontramos essas duas visões de esperança e o alerta que gera o terror para aquilo que virá após a volta de Jesus. Então é preciso que nós tenhamos todo dia da nossa vida essa certeza da volta de Cristo como algo central da nossa fé. Nós vamos viver isso intensamente todos os dias, porque não sabemos o dia e hora, mas sabemos que vai acontecer, e nós temos que ter isso evidente, isso muito definido na nossa vida. Então vamos ver um pouco aqui sobre essa volta de Jesus como esperança para os salvos. Como pode isso acontecer? Como que nós podemos entender essa volta de Jesus como esperança para os salvos? O texto que nós lemos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala a respeito disso. Que diz assim: o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Ele diz aqui: os que morreram em Cristo estarão primeiro. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vejam, o texto fala sobre aqueles que serão ressuscitados, que morreram em Cristo. Os que morreram sem Cristo não participam dessa ressurreição. Depois o texto diz em 17: os que estiverem vivos serão arrebatados. Paulo vai dizer no capítulo 15: o corpo será transformado e ali estaremos juntos com eles. Eles aqui está se referindo então aos que morreram com Cristo, que morreram em Cristo. Então, tanto os que morreram em Cristo quanto os que estiverem vivos e serão arrebatados estarão participando
desse momento juntos com o Senhor. Então, meus queridos, para os salvos, a volta de Jesus representa a esperança e o consolo para eles todos os dias. Para aqueles que têm fé em Cristo, a segunda vinda de Cristo, então será um evento de grande alegria. O encontro com o Senhor que resultará na redenção plena, resultará em alegria de estar na glória eterna com o Senhor. Então nós aprendemos, meus queridos, que a ressurreição dos mortos é a promessa, e a promessa da ressurreição deve ser um consolo poderoso para a nossa vida. Vamos ver aquele texto, 1 Coríntios capítulo 15, só para citá-lo aqui para os irmãos, para a gente situar nisso. Nós já falamos sobre ele algumas vezes. 1 Coríntios capítulo 15, 52, todo o capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição. Nós explicamos aos irmãos naquela ocasião. Paulo fala sobre o nosso corpo que o Senhor nos deu para viver aqui nesse mundo. Esse corpo, ele é semente para um novo corpo incorruptível, um corpo sem pecado, mas então esse corpo, ele tem importância na ressurreição dos mortos também. Então vejam, 1 Coríntios capítulo 15, 52, Paulo diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então veja, a mesma coisa que ele havia dito lá para os Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 53, porque convém que isso que é corruptível, falando do nosso corpo, se revista a incorruptibilidade, isso que é mortal, nosso corpo, matéria, se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte deixa de existir quando na volta de Jesus. Até a volta de Jesus vivemos esse drama da morte física, mas a esperança de que, se nós morrermos antes disso, na ressurreição nós estaremos com Ele. É o consolo, é a esperança que nós temos na palavra do Senhor. E na sua volta, Ele estará então também reunindo com eles, com aqueles que pertencem a Cristo, para estarem com eles para sempre. Apocalipse capítulo 21, no versículo 3. Veja lá, versículo 4, melhor dizendo. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim, diz a palavra versículo 3 mesmo, tá? Versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então vejam, na volta de Jesus, a esperança, a palavra de esperança que nós temos é exatamente essa: que o Senhor vai reunir-se, vai estar conosco, habitará conosco, estaremos com Ele para sempre. É a promessa da palavra do Senhor. Mas também, nesta segunda vinda de Cristo, a esperança vem a cada um de nós como decorrência de uma bênção de paz eterna, contínua, conforme diz o versículo 4 de Apocalipse 21. Deus limpará nos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja que o texto, 1 Coríntios 15, o que Paulo disse? Paulo disse o seguinte: tragada foi a morte. A morte é tragada na ressurreição de Jesus, na ressurreição dos salvos. Quando Jesus os leva para estar com Ele, a morte deixa de existir. E aqui Jesus vai confirmar isso em cima de Paulo, através dessa visão que ele próprio deu para João, dizendo que ali já não mais haverá a morte. A morte já deixou de existir ali, porque Jesus já voltou e já levou os salvos para estarem com Ele para sempre. Então, este
essa deve ser a nossa esperança. Para os cristãos, a volta de Jesus não é motivo de medo, mas deve ser de grande expectativa e de esperança. Mas para aqueles que não conhecem Jesus ou não entregaram a sua vida a Jesus, não vivem uma vida autêntica com Jesus, então a volta de Jesus deixa de ser esperança para se tornar um terror para quem não teve encontro com Jesus. Por isso é que Ele sempre está dando oportunidade a nós para arrependimento, para a volta a Ele, para estar com Ele para sempre. No texto de Mateus capítulo 25, o texto nos fala exatamente a respeito disso, que quando Jesus, da sua volta, vier, vai fazer aquela separação entre salvos e perdidos. Os salvos estarão com Ele, os perdidos lançados para sempre na condenação eterna. Então, esse será o evento de terror para aqueles que não reconheceram Jesus na sua vida. Meus queridos, nós vivemos um tempo onde essa questão da própria religião tem sido um fator de grande engano para muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas acham que basta dizer o seguinte: olha, Jesus é o meu Salvador, então já está tudo resolvido na minha vida. Se eu já declarei que Jesus é meu Salvador, então eu tenho garantia de estar com o Senhor do céu. Mas vejam que a Bíblia diz que Jesus é Salvador, mas é também o quê? O quê? Senhor. Não é a mesma coisa, meus filhos. Às vezes as pessoas associam que ter Jesus como Salvador e como Senhor significa a mesma coisa. Não. Jesus como Salvador é um privilégio que nós temos. Ele nos dá essa oportunidade de tê-lo como Salvador. Mas ter Jesus como Senhor significa compromisso e serviço com o Senhor e na obra do Senhor. Ou seja, se você diz ter Jesus como Salvador, você não tem a garantia ainda da vida com o Senhor na eternidade, porque Ele não é o seu Senhor. Porque você quer tê-lo como Salvador, mas quer que você mesmo seja Senhor da sua vida, que você mesmo defina o que é melhor para você, melhor o que você faz, onde você vai, com quem você vai. Você acha que é você que escolhe isso, ou seja, você não tem o Senhor na sua vida. E Jesus, ele, ao acumular esses dois títulos de Salvador e Senhor, que eles se completam para trazer essa salvação completa a cada um de nós, está dizendo a nós: não adianta ter parte de Jesus. Ter parte de Jesus é não ter nada de Jesus. Ou é tudo com Ele, ou é nada sem Ele. Se você declara que Jesus é seu Salvador, você precisa comprovar isto. E a comprovação disso na sua vida, como Ele, quando Ele é Senhor da sua vida, e agora você tem um compromisso com Ele. Compromisso não é com o pastor, não é com a igreja, compromisso é com Jesus. E esse compromisso é que te leva então a abrir mão de coisas que você acha importante para você, para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Vejam a figura do Senhor e do servo. O servo, ele não tem a vontade dele dirigida por ele mesmo. É o Senhor dele quem diz o que ele pode e o que ele não pode fazer. Quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, nós aprendemos que é Ele que diz para nós o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Não é o que eu quero, é o que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Ele morreu na cruz por nós, para ser o nosso Salvador, mas também para ser o nosso Senhor. Ou Ele é as duas coisas, ou não é nada em nós. Então lembre, ter Jesus como Salvador é privilégio. Ter Jesus como Senhor é compromisso e é serviço na sua causa, na sua obra, servindo ao Senhor de coração. Você não faz isso, infelizmente você ainda não tem Jesus como Senhor.
Se o seu compromisso é só com você, é só com o seu trabalho, é só com o seu lazer, é só com o seu dia a dia, a igreja deixa para um plano secundário ou terciário, ou qualquer coisa assim, ou nem existe na sua escala de valores. Quando dá, então você não tem Jesus como Senhor, porque Ele estabeleceu a igreja para você servir. O serviço ao Senhor, Ele estabelece na sua igreja. Veja quando Ele diz, Mateus 25, que quando você fez isso aos pequeninos, você fez a mim. Quando você deixou de fazer aos meus pequeninos, você deixou de fazer a mim. Você deixou de servir ao Senhor na sua casa para servir aos seus irmãos. Você fez para o Senhor. Se você está fazendo, se você deixou de fazer para o Senhor, então Ele é Senhor da sua vida. E aí você não tem parte no reino de Deus. Você pode ficar a vida inteira como membro da igreja, sem problema nenhum, mas não tem parte no reino de Deus. É que o Senhor nos ensina a sua palavra. Então, meus queridos, quando da volta de Jesus, ela pode ser um terror até mesmo para quem está dentro das próprias igrejas, porque estão na igreja, mas estão perdidos dentro da igreja. Porque tem essa admiração de Jesus como Filho de Deus, lembram dele quando chega o Natal. E aí é o nascimento de Jesus, todo gira em torno disso. Lembram dele quando chega a Páscoa. Lembram de um Jesus histórico, mas não um Jesus real, vivo. Então é terror para você também. Porque viver Jesus não é ocasião, não é dia a dia, é o tempo todo. Meus queridos, precisamos aproveitar o privilégio de termos Jesus como Salvador, mas tê-lo também como Senhor, para que não seja, a volta de Jesus não seja de terror, de pavor, de arrependimento tardio para cada um de nós. Meus queridos, quando nós temos a oportunidade, nós precisamos então expressar isso através da nossa vida. O juízo final, portanto, será o momento em que o Senhor Jesus estará se separando os salvos dos perdidos, como vimos em Mateus capítulo 25. Aqueles que não foram salvos por Cristo enfrentarão o juízo, e o juízo eterno, sendo condenados à separação de Deus e ao castigo eterno. Precisamos, meus irmãos, pensar nisso seriamente. Esse é um destino terrível, marcado pela ausência de Deus por dor e sofrimento. Meus queridos, às vezes as pessoas pensam, mas Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Isso é uma mentira do diabo, meus queridos. Sabe por quê? Porque se Jesus disse na sua palavra, e a sua palavra é a verdade, eu não tenho o direito de alterar aquilo que Jesus disse. Eu não posso acreditar em uma mentira do diabo vai dizer a pessoa, você pode viver assim como você quiser, que Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Então para que Ele morreu na cruz? Qual a razão de ser da morte, do sofrimento de Jesus na cruz, se todo mundo vai para o céu? Não, meus filhos, isso é uma mentira do diabo para tentar falsificar a palavra de Deus. Se você não entender isso, que o julgamento divino Ele vai mandar sim para o inferno aqueles que não entregaram a Ele a sua vida, que não vivem para Jesus como Salvador e como Senhor, você estará irremediavelmente perdido como todas as outras pessoas. O juízo final, meus queridos, será também um momento de terror, porque ele é uma separação, mas é uma separação tardia. Não tem mais jeito. Quando Jesus voltar, não vai ter mais tempo. O tempo é agora. Não haverá mais chance de arrependimento após a volta de Jesus. É só agora, só esse tempo, é só enquanto estamos aqui. É o que Jesus disse em Mateus 25, 46, irão estes para o tormento eterno, para os justos para a vida eterna, e ponto final, não tem mais oportunidade. Então precisamos aprender isso, aprender também, meus queridos irmãos, que a eternidade sem Deus significa sofrimento eterno longe do Senhor.
Agora, como nós podemos então viver à luz da volta de Cristo e termos essa esperança? Eu quero concluir com isso, com você, com o texto de 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 11. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Pedro diz assim, falando a respeito da vinda do Senhor. Todo o capítulo 3, ele trata exatamente sobre esse tema da vinda do Senhor. Ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais dele achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Portanto, meus queridos, diante dessa realidade da volta de Jesus, nós somos chamados a viver em santa vigilância. Eu disse na semana passada, quando nós tratamos sobre o viver em vigilância e preparação a partir da parábola das 10 virgens, nós lembramos a respeito disso, que essa vigilância é uma vigilância pessoal. Não é vigilância na vida do outro, é vigilância individual, porque cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Então, para viver à luz da volta de Cristo, precisamos manter a nossa vida em vigilância continuamente. Precisamos viver uma vida de santidade. E quando aguardamos a volta de Jesus, é preciso que nós estejamos tendo essa vida santa. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurar que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Isso é viver e viver em santidade. Mas também o Senhor espera que nós, que quando preparamos e aguardamos a sua volta, nós sejamos também instrumentos para alertar outros a respeito disso. Por isso Ele nos chama, nos comissiona a ir e pregar a sua palavra, testemunhar a sua palavra entre as outras pessoas. Portanto, irmãos, precisamos viver com esperança em Cristo, esperança da volta de Cristo, mas também com urgência, para que outros possam também conhecer essas verdades. Porque a vinda de Jesus, a volta de Jesus, será para alguns momento de glória, momento de esperança, mas para outros, julgamento e terror. Para você hoje, a vinda de Jesus, ela é esperança ou é terror para você? Quando Jesus olha para você, o que você pensa, você faz, como você age, seu comportamento lá fora, seu comportamento em responsabilidade com a obra do Senhor, esperança ou terror? Devemos, portanto, viver, meus queridos, com os nossos olhos fixos na volta de Jesus, mas com a certeza de vivermos com Ele no reino celestial. Que essa esperança na volta de Jesus possa nos alertar, nos despertar, para que nós possamos realmente estar prontos para esse dia que só o Pai sabe. Quando ele acontecer, estarmos prontos para recebermos dele a sua palavra de bem-vindos. Mas se você não se preparar, a palavra dele será de maldição: apartai-vos de mim para o fogo eterno
preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Qual das duas palavras você receberá de Jesus? A escolha, a resposta é sua. A partir do seu posicionamento diante da palavra do Senhor, você já responde para o Senhor. O Espírito Santo, Senhor, te dê uma clareza muito grande nesta noite, para discernir isso na sua vida, para que seja esse um momento em que algo vai mudar na sua vida, algo vai transformar a sua vida, para que você possa ter a esperança e nunca o terror na sua vida. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, diante desse ensino do Senhor, da Tua palavra para a nossa vida nesta noite, nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nós somos, aquilo que fazemos, como estamos, como vivemos, e trazer também a nós conscientização daquilo que precisa ser mudado em nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa transformar a mente e o coração desses meus irmãos em Cristo. O Senhor tenha misericórdia, Deus, dos seus filhos, Deus. Não deixe que eles sejam enganados por tantas mentiras. O diabo tem semeado nesses últimos tempos. Sabemos que ele é o pai da mentira e o papel dele é nos impedir de enxergar a verdade. Para isso ele usa até mesmo conceitos religiosos para tentar enganar. O Senhor disse que nesses últimos tempos, se possível fosse, ele enganaria até os próprios escolhidos. Esses escolhidos que o Senhor disse que os teus anjos iriam recolhê-los de um ao outro canto da terra. Satanás quer enganá-los para afastá-los dessa verdade do Senhor. Oh Deus, traz luz à nossa mente, entendimento para nós, Pai. Que a verdade da palavra do Senhor é imutável. A palavra do Senhor, ela é a mesma, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre, Deus. Então traz, Pai, os meus irmãos, esta revelação do Senhor nesta noite, para que eles não saiam daqui hoje enganados, mas esclarecidos e dispostos, Deus, para viverem esta nova vida com Cristo de uma forma verdadeira, não uma falsa religião, não um ensino parcial, mas que tenham Jesus como Salvador e também como Senhor da sua vida. Que haja compromisso com o Senhor e com a obra do Senhor. Que essa revelação do Senhor alcance também os nossos irmãos que não estão aqui hoje. Que o Senhor possa incomodá-los, Deus. Que o Senhor possa levar essa mesma palavra ao coração dos outros também. Eles querem ouvi-la em outro momento também, através de vídeo ou áudios. Que essa palavra do Senhor possa gerar transformação, Pai, para que realmente nós possamos estar prontos, para que os nossos olhos vejam vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e glória, não só ver, mas estar sendo levado pelo Senhor para estar com o Senhor no reino celestial. E não que nós estejamos entre aqueles que irão ver, mas não poderão ser levados, mas com aqueles que estarão com o Senhor para sempre no reino celestial. Então Deus, traz-nos essa certeza hoje, que haja uma confissão de fé verdadeira no Senhor, e o desejo de viver uma nova vida com Cristo todos os dias, professando que só Jesus
é o nosso Salvador e é também o nosso Senhor. Para a glória do Senhor, no nome de Jesus, eu entrego a vida desses irmãos nas suas mãos, para que a obra iniciada pelo Senhor possa gerar realmente transformações presentes e também para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar o hino 108 do cantor cristão. E eu espero que você esteja entre aqueles que na chamada final você esteja com o Senhor também. Vamos louvar o nosso Deus. coração que expressa realmente
agora vida com Jesus Cristo por todos os dias. Deus abençoe grandemente essa família. Meus queridos,